O momento em que você se dá conta de que seus filhos não te querem mais na vida deles é como se alguém arrancasse o ar dos seus pulmões com violência. Em um segundo, você está respirando, e no seguinte está se afogando à vista de todos. Eu sei porque eu vivi isso. Eu estava parada na porta da casa do meu filho, no dia de Natal, com os braços carregados de presentes cuidadosamente embrulhados, quando ele me olhou nos olhos e disse: "Desculpe, acho que a senhora errou de casa. Não se esqueça de se inscrever no canal e comentar de onde você está nos assistindo. Meu nome é Fátima, e esta é a minha história. Sempre fui o tipo de mãe que moveria céus e terras pelos filhos. Quando meu marido morreu inesperadamente há 19 anos, me deixando sozinha com 2 adolescentes e um financiamento imobiliário que eu mal conseguia pagar, eu não desmoronei. Eu não podia. Marcos tinha 15 anos e Sofia 11. Eles precisavam de estabilidade. Precisavam de uma mãe que pudesse ser os 2 pais. Então, eu me tornei essa pessoa. Vendi nossa casa de família no interior de São Paulo. Nos mudamos para um apartamento modesto de 2 quartos e comecei a pegar plantões noturnos no hospital público, onde eu trabalhava como enfermeira. Eu mesma cortava o cabelo. Aprendi a consertar encanamentos sozinha e dirigi o mesmo carro por 12 anos, porque cada centavo extra era destinado ao futuro dos meus filhos. Eu queria que eles tivessem as oportunidades que o pai deles e eu havíamos sonhado em lhes dar, e eles tiveram. Isso eu reconheço. Marcos se formou em administração, casou-se com a namorada da faculdade, Eliana, e conseguiu um emprego em uma corretora de investimentos em Curitiba, no Paraná. Sofia seguiu um caminho parecido. Se formou em marketing e se mudou para Porto Alegre para ocupar um cargo em uma empresa de comunicação. Eu estava orgulhosa, tão orgulhosa, que não me incomodava que quase nunca ligassem, que meus aniversários ficassem sem reconhecimento e que os convites para visitá-los fossem escassos. Eles estão ocupados construindo a vida deles. Eu dizia para minha irmã Diana quando ela questionava a ausência deles. Foi para isso que os criamos. Mas, aos 58 anos, depois de 33 anos sendo mãe, eu estava cansada. Cansada de ser um pensamento de última hora. Cansada do tom de obrigação em suas vozes quando ligavam. Cansada de enviar cheques todos os meses para ajudar com financiamentos, prestações do carro e mensalidades de creche. Dinheiro que eu poderia estar destinando à minha própria aposentadoria. Dinheiro que quase nunca era reconhecido, salvo por uma mensagem rápida. Recebido, obrigado. Ainda assim, eu persisti. Porque é isso que as mães fazem. Damos e damos até não restar mais nada. Naquele dezembro, tomei uma decisão. Eu passaria o Natal com meus netos. Marcos e Eliana tinham 2 filhos lindos, Júlia, de 6 anos, e Mateus, de 4, a quem eu só tinha visto poucas vezes. Sofia esperava o primeiro filho para março. Eu queria fazer parte da vida deles, não apenas uma assinatura em um cartão ou uma voz no telefone. Liguei para Marcos no início de dezembro, com o coração acelerado enquanto ensaiava o que ia dizer. "Mãe!" Ele atendeu distraído. Eu podia ouvir o barulho do escritório dele no fundo. "Alô? Oi, filho. Não vou te tomar muito tempo. Só queria saber se eu poderia ir neste Natal. Eu adoraria ver as crianças abrindo os presentes." Houve uma pausa, seguida do som de uma porta se fechando. Quando ele voltou a falar, sua voz estava mais baixa. "Natal." "Não sei, mãe. Os pais da Eliana vêm e não temos muito espaço. Eu posso ficar em um hotel", ofereci de imediato. "Eu não vou incomodar." Outra pausa. "Deixa eu falar com a Eliana e te aviso." Ele nunca o fez. Depois de uma semana de silêncio, liguei de novo. Desta vez, caiu direto na caixa postal. Deixei uma mensagem, cuidando para que minha voz soasse firme. "Marcos, sou eu, sua mãe. Só queria saber se você já falou com a Eliana sobre o Natal. Encontrei um hotel acessível por perto. Me liga quando puder." 3 dias depois, recebi uma mensagem. "Natal, tudo bem. Jantar às 15 horas. Não precisa de hotel."
Pode usar o quarto de hóspedes. Eu me enchi de alegria. Reservei meu voo imediatamente. Passei horas escolhendo presentes para as crianças. Até me dei ao luxo de comprar um vestido novo, verde esmeralda, de decote discreto, que combinava com meu cabelo já prateado. Eu queria estar bonita para as fotos de família. O voo para Curitiba, na véspera de Natal, foi turbulento, mas meu ânimo estava alto. Peguei um táxi do aeroporto até o endereço que Marcos havia me dado. Uma casa de estilo colonial em um bairro residencial tranquilo. A vizinhança parecia um cartão postal, com jardins cuidados e luzes natalinas enfeitando as casas. Senti uma onda de orgulho. Meu filho havia vencido na vida. Cheguei pouco depois das 14 horas, arrastando minha mala pelo caminho recém-varrido. Vi movimento atrás do vidro jateado da porta principal. O coração batia forte quando toquei a campainha, ajeitando o casaco com as mãos nervosas. A porta se abriu e lá estava Marcos. A expressão dele passou de surpresa para algo que eu não soube nomear. Ele estava mais alto do que eu lembrava, com o cabelo escuro já salpicado de fios brancos nas têmporas. Parecia tanto com o pai que a garganta me fechou. "Mãe", ele disse sem emoção. "Chegou cedo." Sorri, ignorando a frieza de sua saudação. "O voo adiantou. Eu estava muito ansiosa para ver vocês." Ele não se moveu para me deixar passar. Atrás dele, ouvia-se risos e música natalina. "Não estávamos esperando você até amanhã", disse ele, posicionando-se de forma a bloquear melhor a entrada. Franzi a testa, sentindo a confusão me cobrir como uma névoa fria. Sua mensagem dizia jantar às 15 horas. "Hoje é Natal. O jantar de Natal é amanhã", corrigiu, com um tom impaciente. "Hoje é véspera de Natal." Peguei o celular com as mãos um pouco trêmulas e procurei a mensagem. "Olha, aqui diz: Natal, tudo bem. Jantar às 15 horas." Ele mal olhou para a tela. "Não foi isso que eu quis dizer." "Olha, mãe, hoje é só a família íntima. Os pais da Eliana estão aqui e vamos fazer algo só nosso. Amanhã é que fazemos o jantar grande com a família estendida." Família estendida. As palavras doeram mais do que deveriam. Engoli em seco, forçando um sorriso. "Tudo bem. Eu posso voltar amanhã. Você pode me indicar meu hotel." "Aquele que você disse que eu não precisava reservar porque eu podia ficar no quarto de hóspedes?" Algo cruzou o rosto dele. Culpa, talvez. "O quarto de hóspedes não está pronto. Pensamos que você viria amanhã." Fiquei ali, com a mala na mão, enquanto a realidade começava a se impor. "Então, onde é para eu ficar esta noite?" Ele teve a decência de parecer incomodado. "Tem um hotel executivo a uns 15 minutos daqui. Eu posso ligar para ver se tem quarto disponível." Atrás dele, uma vozinha perguntou: "Pai, quem está na porta?" Marcos se virou de imediato, mudando a postura do corpo. "Ninguém, querida. Volta lá com a vovó e o vovô." "Ninguém. Isso era eu para meu próprio filho. Ninguém." Dei um passo para trás. A dignidade era a única coisa que me mantinha de pé. "Não se preocupe com o hotel. Eu me viro." "Mãe?" Ele começou. Eu o interrompi. "Feliz Natal, Marcos. Mande meu carinho às crianças." Dei meia volta e me afastei. A mala parecia mais pesada a cada passo. Não olhei para trás, nem mesmo quando ouvi a porta se fechar. Cheguei até o final do quarteirão antes que as lágrimas saíssem. Quentes e furiosas contra minhas bochechas frias. Foi ali, sentada em um banco de um ponto de ônibus sob uma garoa fria, que decidi que não iria a um hotel. Eu voltaria no dia seguinte, como estava planejado. Talvez tivesse sido um mal-entendido genuíno. Talvez amanhã fosse diferente. Não foi. Quando voltei no dia seguinte, exatamente às 14h45, vestida com meu novo vestido verde esmeralda e com os braços cheios de presentes, Marcos abriu a porta e disse aquelas palavras imperdoáveis. "Desculpe, acho que a senhora errou de casa." Por um momento, pensei que ele estivesse brincando, uma piada cruel que terminaria em risos e desculpas, mas seus olhos estavam frios, desconhecidos. Atrás dele,
consegui ver uma árvore de Natal cercada de presentes, uma mesa posta para o jantar e a parte de trás da cabeça de Eliana ajeitando algo no aparador. Marcos, eu disse com a voz quase inaudível. Sou sua mãe. Ele não se intimidou. Acho que a senhora tem o endereço errado. Não mora nenhum Marcos aqui. E fechou a porta. Fiquei ali, paralisada, enquanto o mundo parecia se inclinar. Isso não podia estar acontecendo. Não comigo. Não, depois de tudo. Eu estava na metade do caminho de volta quando meu telefone tocou. O nome de Marcos apareceu na tela. Atendi com a esperança tremulando no peito. Mãe! A voz dele era distinta agora. Casual. Quase divertida. Desculpa por aquilo. Os pais da Eliana são muito tradicionais e não sabem sobre, sabe, o acordo financeiro que temos. Queremos manter a paz. Acordo financeiro. Repeti, com as palavras parecendo estranhas na minha boca. Sim, sabe, o apoio mensal. Olha, por que você não volta para o seu hotel? Eu te ligo amanhã, quando tudo acalmar. Eu não tenho hotel, Marcos. Eu vim passar o Natal com a minha família. Ele suspirou, um som áspero no meu ouvido. Mãe, eu não posso lidar com isso agora. Apenas nos dê um pouco de espaço, tá? Depois a gente resolve. Eu não entendo. Sussurrei com a voz embargada. O que eu fiz? Nada. Não é. Olha, eu tenho que desligar. O jantar está quase pronto. Marcos. Relaxa, mãe. Só queremos paz. Respirei fundo, com o corpo todo tremendo. Eu entendo. Eu estava prestes a desligar quando o ouvi. A voz de Marcos um pouco abafada, como se tivesse afastado o telefone, mas sem ter desligado ainda. Ela acha que o dinheiro que manda todo mês compra um lugar na mesa. O telefone escorregou da minha mão e caiu com um golpe suave sobre o pavimento molhado. Fiquei olhando para ele por um momento antes de me abaixar lentamente para pegá-lo. A chamada ainda estava ativa. Eu a encerrei com um dedo trêmulo. Ela acha que o dinheiro que manda todo mês compra um lugar na mesa. As palavras ecoavam na minha cabeça enquanto eu voltava para a avenida principal, arrastando a mala sob a chuva fria. Ecoavam na minha cabeça quando peguei um táxi, quando fiz o check-in no hotel e quando me sentei na beirada da cama, apertando minha bolsa com os nós dos dedos brancos. E continuavam a ecoar tarde naquela noite. Quando abri o aplicativo do banco e, com uma calma que eu não sentia há anos, cancelei as transferências automáticas para as contas de ambos os filhos. Eu dormi surpreendentemente bem, sem lágrimas, sem dúvidas, apenas o sono pesado e sem sonhos de alguém que finalmente soltou uma carga insuportável. Quando acordei na manhã seguinte, meu telefone mostrava 25 chamadas perdidas. 15 de Marcos e 10 de Sofia. Havia dezenas de mensagens, cada uma mais desesperada que a anterior. Mãe, a transferência não passou. Está tudo bem, mãe? Preciso desse dinheiro para a creche do Mateus. Por favor, liga logo. O que está acontecendo, mãe? Vou me atrasar com o financiamento. Me liga agora. Eu as li sem emoção, como se fossem mensagens dirigidas a outra pessoa. Em seguida, silenciei o telefone, o deixei sobre o criado mudo e fui tomar um banho longo e quente. Enquanto a água caía sobre mim, tomei uma decisão. Eu havia terminado. Terminado de ser usada. Terminado de ser invisível, exceto quando precisavam do meu dinheiro. Terminado de colocar minha vida em pausa por filhos que me viam como um simples caixa eletrônico. Eu me vesti com cuidado, com a roupa que havia embalado para o jantar de Natal. Me maquiei com mão firme e ajeitei meu cabelo prateado em ondas suaves. No espelho, eu parecia diferente, mais leve. A preocupação constante que havia marcado meu rosto durante anos parecia menos profunda. Na recepção do hotel, estendi minha estadia por mais 3 dias. Eu precisava de tempo para pensar, para planejar. Em seguida, caminhei até um café próximo. Pedi um cappuccino com café da manhã e peguei meu tablet. Durante anos, sonhei em viajar, mas sempre encontrava razões para não fazê-lo. Os filhos podem precisar de mim.
O dinheiro pode ajudá-los em vez de gastá-lo comigo. Não é seguro para uma mulher da minha idade viajar sozinha. Desculpas. Todas desculpas que me mantiveram atada a uma vida que, pouco a pouco, havia me esvaziado. Agora, com uma clareza que me surpreendeu, reservei uma passagem só de ida para Bangkok, com saída em 2 dias. A Tailândia sempre me fascinou por seus templos e sua vida de rua vibrante. De lá, eu poderia percorrer o Sudeste Asiático no meu próprio ritmo. O pensamento me provocou um arrepio, uma emoção que eu mal reconhecia. Liberdade. Meu telefone continuava vibrando sobre a mesa. Desta vez, era Sofia. O nome dela piscava com insistência na tela. Depois de um instante de dúvida, atendi. Mãe, por fim, o que está acontecendo com as transferências? Ela disse. Marcos me disse que a dele também não chegou. Nenhum olá, nenhum como você está? Direto ao dinheiro. Olá, Sofia, respondi com calma. Eu decidi suspender as transferências mensais. Houve um segundo de silêncio seguido de um som abafado. O que você fez? Como assim suspender? Você não pode fazer isso. Eu conto com esse dinheiro para o quarto do bebê. Lamento ouvir isso, eu disse tomando um gole do meu cappuccino. Sugiro que você e Daniel ajustem o orçamento. Isso é por causa do Marcos, não é? Ele me contou o que aconteceu. Foi um mal-entendido. Mãe, você está exagerando. Não se trata de Marcos, eu disse, embora ambas soubéssemos que isso era apenas parcialmente verdade. Se trata de eu finalmente reconhecer meu próprio valor. Ela riu. Uma risada dura, sem humor. Seu valor, mãe? Você tem quase 60 anos. Este não é o momento para se encontrar, nem para a crise da meia-idade que você está tendo. O comentário deveria ter me machucado, mas só reforçou minha decisão. Eu tenho 58 anos, Sofia. Não estou morta e já coloquei minha vida em pausa por tempo suficiente. Então é isso. Você nos corta o apoio sem avisar porque seus sentimentos foram feridos? Muito maduro, mãe. Fechei os olhos por um instante, buscando a calma. Eu dei a vocês dois mais de 5.000 reais por mês durante anos. É tempo mais do que suficiente para se tornarem financeiramente independentes. Sim, nós somos independentes, ela replicou. Mas agora está tudo apertado com o bebê a caminho e o trabalho do Daniel, que é por comissões. Então, talvez seja o momento de tomar decisões difíceis, como eu tomei quando o pai de vocês morreu. Respondi. Reduzir gastos, fazer um extra, cortar custos. Eu não posso acreditar que você está fazendo isso, ela disse, com a voz tremendo de raiva. Depois de tudo que passamos como família... Esse é o ponto, Sofia. Faz muito tempo que não somos uma família. Eu só estou reconhecendo a realidade do nosso relacionamento. Eu a ouvi respirar com dificuldade do outro lado da linha. Quando ela voltou a falar, o tom havia mudado. Agora suave, quase suplicante. Mãe, por favor, eu sei que Marcos foi um idiota no Natal, mas não me castigue pelo erro dele. Eu preciso de você. O bebê precisa de você. A manipulação emocional era tão evidente que resultava quase ridícula. 5 minutos antes, eu tinha uma crise de idade. Agora, eles precisavam de mim. Eu não estou castigando ninguém, eu disse. Pela primeira vez, estou escolhendo a mim mesma. Eu já reservei um voo para a Tailândia. Tailândia? Ela repetiu, incrédula. Você está louca. E quando o bebê nascer, você vai perder o nascimento do seu primeiro neto? Eu enviarei presentes, respondi com suavidade. Assim como você envia cartões de aniversário quando se lembra. Houve um silêncio longo. Em seguida, com uma voz carregada de veneno. Papai teria tanta vergonha de você. A ligação foi cortada. Fiquei olhando para o telefone, esperando a dor, a culpa, a necessidade avassaladora de ligar e pedir desculpas. Não chegou. Em seu lugar, senti uma paz estranha, como se o último laço que me prendia à minha antiga vida tivesse se rompido. Passei o resto do dia me preparando para a viagem. Liguei para o dono do meu apartamento para dar o aviso.
Combinei com minha irmã Diana que ela embalaria minhas coisas para guardar ou doar e liguei para minha supervisora no hospital para apresentar minha demissão. 32 anos de serviço terminaram com uma ligação breve e a promessa de enviar minha carta formal por e-mail. À noite, meu telefone havia ficado em silêncio. Nem mais uma ligação de nenhum dos meus filhos. Pensei que talvez estivessem conversando entre eles, me pintando como a vilã da história. A ideia já não me incomodava como antes. Pedi serviço de quarto e abri o laptop para procurar acomodação em Bangkok. Enquanto percorria imagens de templos dourados e mercados cheios de vida, senti uma leveza no peito, uma sensação tão desconhecida que demorei a reconhecê-la. Liberdade. Na manhã seguinte, bateram na porta do meu quarto no hotel. Ao abrir, encontrei Marcos. O rosto dele estava abatido, os olhos avermelhados. Ele havia dirigido de Curitiba até o interior de São Paulo, me seguindo através dos extratos do meu cartão. Mãe, ele disse, precisamos conversar. Eu me afastei para deixá-lo passar. Com o rosto cuidadosamente neutro, ele entrou com cautela, como se esperasse uma armadilha. Você causou um pânico considerável, eu disse, indicando a ele a poltrona ao lado da janela. Eu fiquei de pé. Ele passou a mão pelo cabelo desgrenhado. O que você esperava? Você nos cortou o dinheiro sem avisar. Desapareceu do seu apartamento. Pediu demissão do seu trabalho. A tia Diana pensou que talvez você... Ele se calou. Tivesse tirado a própria vida, completei. Que dramático. E que interessante que tenha sido necessária a possibilidade da minha morte para que você viesse até aqui. Isso não é justo, ele disse com um brilho de raiva. Eu estou aqui agora. Não, sim, respondi. Agora que o pagamento do seu financiamento está em risco. Ele baixou o olhar, envergonhado. Não se trata do dinheiro. Sempre se tratou do dinheiro, Marcos. Só que eu não queria ver. Ele se inclinou para a frente, com os cotovelos apoiados nos joelhos. Olha, eu sei que lidei mal com o Natal. Os pais da Eliana são extremamente críticos, e eu entrei em pânico. Eu sinto muito. Tenho certeza que sim, respondi, com a voz vazia de simpatia. Mas isso não se trata só do Natal. Se trata de anos sendo um pensamento de última hora, de valer apenas pelo que eu podia oferecer. Isso não é verdade. Ele protestou debilmente. Não é. Quando foi a última vez que você me ligou só para bater um papo? Quando foi a última vez que você me convidou para te visitar sem que eu tivesse que pedir? Quando foi a última vez que você me agradeceu de verdade? De verdade me agradeceu por tudo que sacrifiquei por você? Ele não teve resposta. Aproximei-me do frigobar, peguei 2 garrafas de água e lhe dei uma. Ele a aceitou com um obrigado murmurado, girando a tampa sem beber. Mãe, eu sei que estive distante, ele disse por fim. Nós 2 estivemos. A vida fica pesada. O trabalho, os filhos, os financiamentos. Você sabe como é. Sim, eu sei, respondi, sentando-me na beirada da cama. Eu criei 2 filhos sozinha, enquanto trabalhava em tempo integral. Ainda assim, eu ligava para minha mãe todos os domingos até o dia em que ela morreu. Ele fez uma careta. Isso é diferente. Como? Apenas é. Ele disse com frustração na voz. Olha, não somos perfeitos. Deveríamos ligar mais, visitar mais. Eu entendo. Mas nos cortar o apoio econômico sem avisar e depois ir embora do país? Isso é extremo. Há como se eu tivesse um histórico de comportamentos irracionais e não uma vida inteira de dedicação. Eu não estou fugindo, corrigi. Estou viajando. Algo que eu quis fazer durante anos e não pude porque estava ocupada garantindo que você e sua irmã tivessem tudo o que precisavam. E, pelo visto, tudo o que queriam. E agora você nos castiga por não sermos gratos o suficiente. Observei aquele homem que um dia foi meu doce menino. Quando ele se tornou tão exigente? Isso talvez te surpreenda, Marcos, mas nem tudo gira em torno de você. Isso se trata de eu finalmente estar vivendo minha vida nos meus próprios termos. Ele bufou. Claro. Por isso você teve essa epifania logo depois do Natal.
Você está confundindo causa e efeito, eu disse. O Natal não provocou esta decisão, só confirmou o que eu suspeitava há anos. Para vocês, eu não sou mais do que uma conveniência financeira. Isso não é verdade, ele insistiu, embora desviasse o olhar. Nós te amamos. Talvez do seu jeito, concedi. Mas amor sem respeito não é amor, é obrigação. Ele bebeu um gole de água, engolindo com dificuldade. Quando voltou a me olhar, sua expressão havia mudado para algo mais calculista. Então, o que é preciso? Perguntou. Para consertar isso, ele esclareceu, fazendo um gesto vago entre nós. O que você quer? Mais visitas? Ligações semanais? Podemos fazer isso. A natureza transacional de sua oferta embrulhou meu estômago. Eu não quero nada de você que não nasça de forma livre. Então qual é o ponto de tudo isso? Ele exigiu, levantando a voz. Se você não está tentando nos dar uma lição ou arrancar alguma promessa, o que você está fazendo? Eu estou me libertando, eu disse, com simplicidade. E ao fazê-lo, também libero vocês. Livres da obrigação, livres de fingir, livres do fardo de uma mãe que, segundo você, te envergonha tanto que você fingiu não conhecer na porta da sua própria casa. Ele teve a decência de corar. Eu já te disse que foi um erro. Eu entrei em pânico. Não, Marcos. Um erro é esquecer um aniversário. Um erro é queimar o jantar. O que você fez foi uma escolha. Uma escolha que mostrou exatamente como você me vê. Um único momento ruim não apaga 20 anos de... De quê? Eu o interrompi. De eu dar e você receber. Você tem razão. Não apaga, mas esclarece. Ele se levantou de repente e começou a andar pelo pequeno quarto do hotel. Então, é isso? Você terminou conosco? Com seus próprios filhos? Terminei de ser usada, corrigi. Se você e Sofia quiserem uma relação comigo, uma real, baseada em respeito mútuo e carinho, estou aberta. Mas não incluirá apoio econômico e não será só nos termos de vocês. E se não aceitarmos suas condições? Não são condições, Marcos. São limites. E se vocês não puderem respeitá-los, então sim, suponho que eu tenha terminado. Ele me olhou como se me visse pela primeira vez. Talvez fosse assim. Durante a maior parte de sua vida adulta, eu havia sido uma voz no telefone, uma assinatura em um cheque, um fantasma benevolente que aparecia brevemente em formaturas e casamentos antes de voltar a desaparecer. Eu não posso acreditar que você está fazendo isso, ele disse, repetindo as palavras da irmã do dia anterior. Depois de tudo que papai e eu sacrificamos. Eu o interrompi com uma risada seca. Seu pai morreu há 19 anos. O que exatamente você sacrificou, Marcos? Por favor, me ilumine. Ele abriu a boca e a fechou. Os dois sabíamos a resposta. Pensei que sim, eu disse, me pondo de pé. Acho que está na hora de você ir. Eu tenho um voo amanhã e ainda preciso fazer preparativos. Ele não se moveu. Você vai mesmo fazer isso? Tailândia? Sim. Por quanto tempo? Eu não sei, admiti. Enquanto for bom. Talvez um mês, talvez um ano. E a casa? Seu trabalho? Sua vida? Eu já avisei que vou deixar o apartamento. Diana vai cuidar das minhas coisas. E quanto ao meu trabalho, eu trabalhei no mesmo hospital por mais de 3 décadas. Acho que ganhei um descanso. O rosto dele endureceu. E o dinheiro? Nosso dinheiro? Lá estava. Afinal, a verdadeira razão de sua visita. Não existe nosso dinheiro, Marcos. Nunca existiu. Era meu dinheiro que eu decidi compartilhar. Agora, eu decido outra coisa. Temos obrigações, mãe. Financiamentos, prestações do carro, a escola particular da Júlia, as terapias do Mateus, todas decisões que vocês tomaram. Eu apontei. Decisões que agora terão que financiar por conta própria, como qualquer outro adulto. Ele passou a mão pelo rosto, o desespero surgindo. Nós não podemos reorganizar toda a nossa vida financeira da noite para o dia. Precisamos de tempo para nos ajustarmos. Vocês tiveram anos para se ajustar, eu respondi.
Anos sabendo que essas transferências não durariam para sempre. O que vocês achavam que ia acontecer quando eu me aposentasse? Eu não sei. Não pensei nisso. Ele explodiu. É isso que você quer ouvir? Que nós te demos por garantida? Tudo bem, fizemos. Eu sinto muito, mas você não pode, simplesmente. Eu posso, eu disse em voz baixa. E eu já fiz. Nós nos olhamos através do quarto. A distância entre nós era muito maior do que os poucos metros do carpete do hotel. Nos olhos dele, eu vi a lenta compreensão de que ele havia perdido. De que nenhum argumento nem culpa mudariam minha decisão. O que é para eu dizer para a Sofia? Ele perguntou por fim. O que você quiser. A verdade pode ser revigorante, mas eu não contaria com isso. Ele pegou o casaco da cadeira. Você sabe que ela está grávida. O estresse de tudo isso não é bom para ela nem para o bebê. Uma última tentativa de manipulação. Quase admirei sua persistência. Sofia é uma mulher adulta, com esposo e formação universitária. Tenho certeza de que pode lidar com o estresse de forma adequada. Ele vestiu o casaco com movimentos bruscos, contendo a raiva. Quando o papai morreu, você prometeu que sempre estaria lá por nós. E eu estive. Respondi com uma calma que ocultava a tempestade por dentro. Durante 19 anos, eu estive lá em tudo o que importava. Mas promessas são de dois lados. Marcos, onde estava você quando eu precisei? Ele não teve resposta. Com um último olhar duro, ele foi até a porta. Isso não acabou, ele disse com a mão na maçaneta. Para mim, acabou. Depois que ele saiu, me sentei pesadamente na cama, esperando que a onda tardia de dor ou culpa finalmente me atingisse. Não veio. Em seu lugar, senti uma estranha sensação de encerramento, como se finalmente tivesse terminado um livro que eu estava lendo há tempo demais. Peguei o telefone e liguei para Diana. Oi, irmã. Ela atendeu com cautela. Como você está? Melhor do que eu esperava, eu disse com honestidade. Marcos me encontrou. Eu sei. Ele me ligou ontem. Estava em pânico. Espero que você não se incomode por eu ter dito onde você poderia estar. Tudo bem. Era uma conversa que tinha que acontecer. Houve uma pausa. E nada mudou. Nada. Amanhã eu sigo com o plano. Vou para a Tailândia. Ela suspirou devagar. Eu tenho que dizer, Fátima. Você me surpreendeu. Eu nunca pensei que você faria isso de verdade. Eles também não. Eu respondi com um toque de satisfação. Esse foi o erro deles. Eles estão arrasados, sabe? Sofia me ligou chorando por 1 hora na noite passada. Pelo dinheiro ou por mim? O silêncio de Diana foi resposta suficiente. Foi o que eu pensei. Eu disse. Como você está indo com o apartamento? Já comecei a embalar o essencial. O contrato termina no final do próximo mês, então temos tempo. O que você quer que eu faça com tudo? Fique com o que quiser. Doe o resto. De agora em diante eu viajo leve. Fátima, ela disse com dúvida. Você tem certeza de viajar sozinha na nossa idade? Eu fui segura o suficiente para criar 2 filhos sozinha, lembrei a ela. Acho que dou conta de uma viagem à Tailândia. Não é a mesma coisa. Não, eu não aceito. Isso será muito mais fácil. Ela riu, apesar de si mesma. Sabe? Eu quase te invejo. Enquanto você explora templos em Bangkok, eu estarei assistindo à TV com o Geraldo. Você poderia vir, sugeri impulsivamente. Não de imediato, mas talvez em alguns meses. Poderíamos nos encontrar no Vietnã ou no Camboja. Houve uma pausa cheia de possibilidades. Eu vou pensar, ela disse. O Geraldo precisará se convencer, mas eu vou pensar. Depois de desligar, voltei a fazer as malas. Cada objeto que entrava na mala parecia um passo a mais em direção à liberdade. Levei apenas a roupa necessária para diferentes climas, sapatos confortáveis, meus medicamentos e um tablet carregado com livros que eu queria ler há anos. Também transferi uma parte importante das minhas economias,
Dinheiro que eu havia guardado para emergências que quase sempre eram as emergências dos meus filhos, para uma conta de viagem. O resto ficaria intacto, crescendo com calma para o meu eventual retorno, quando quer que isso acontecesse. Ao cair da noite, pedi meu último jantar brasileiro por um tempo, um hambúrguer com queijo e batatas fritas do restaurante do hotel, e o come olhando o pôr do sol da janela. Meu telefone continuou em silêncio. Nem mais uma ligação de Marcos ou Sofia. Talvez tivessem aceitado a nova realidade, ou talvez estivessem planejando sua próxima tentativa. Não importava. Amanhã, a esta hora, eu estaria a milhares de quilômetros, começando o próximo capítulo da minha vida. Sem obrigações, sem culpa, sem o desgaste constante de um amor unilateral. Pela primeira vez em décadas, eu estava me colocando em primeiro lugar, e parecia como acordar depois de um sonho muito longo. Bangkok me recebeu com uma parede de calor úmido e uma cacofonia de sons. Táxis buzinando, vendedores chamando os turistas, o ritmo musical do tailandês. Depois de 22 horas de viagem, eu deveria estar exausta, mas a adrenalina me levou pela imigração e até um táxi rumo ao pequeno hotel com o charme que eu havia reservado no distrito de Sukhumvit. O motorista conversava amavelmente em um inglês entrecortado, apontando pontos de interesse enquanto avançávamos entre o tráfego. Eu assentia e sorria, ainda me ajustando à realidade de que eu estava ali. Do outro lado do mundo, longe de tudo que era familiar. Meu telefone havia permanecido em silêncio desde que deixei o espaço aéreo do Brasil. Eu enviei a Diana uma mensagem breve para dizer que havia chegado bem e nada mais. Havia algo libertador em ser inalcançável, em deixar que a distância entre minha vida antiga e a nova se ampliasse a cada hora. O hotel era um edifício encantador de 6 andares, escondido em uma rua tranquila. Meu quarto era pequeno, mas elegante, com uma sacada que dava para um pátio cheio de plantas tropicais. Tirei sob o chuveiro a sujeira da viagem. Troquei de roupa e saí para enfrentar a tarde de Bangkok. Durante a semana seguinte, vivi em uma agradável névoa de descoberta. Visitei o grande palácio com suas torres douradas brilhando sob o sol. Caminhei por templos onde monges com vestes cor de açafrão se moviam em contemplação silenciosa. Comi pad thai de barracas de rua e barganhei por lembrancinhas em mercados enormes. Fiz uma aula de culinária e aprendi a preparar curry verde do zero. À noite, eu me sentava na sacada, bebia cerveja Chang e escrevia no diário que havia começado no avião. Não sobre meus filhos, nem sobre a dor do Natal. Essas lembranças agora pareciam pertencer a outra pessoa. Eu escrevia sobre as cores, os sons e os sabores da Tailândia. Sobre a mulher mais velha que me ensinou a enrolar corretamente um sarong. Sobre o jovem mochileiro da Austrália que compartilhou a mesa comigo em um restaurante lotado e me contou histórias de suas viagens pelo Sudeste Asiático. No meu 10º dia em Bangkok, voltei ao hotel e encontrei um e-mail de Sofia. O assunto dizia simplesmente: precisamos conversar. Pensei em ignorá-lo, mas a curiosidade venceu. Abri-o enquanto tirava as sandálias e me sentava na cama. Mãe, já se passaram quase 2 semanas desde que você se foi neste. O que quer que seja isso. Marcos me contou sobre sua conversa com você no hotel. Eu acho que ele está sendo incrivelmente egoísta e míope, mas isso, pelo visto, não é novidade. O novo é que meu médico está preocupado com minha pressão arterial. O estresse de seu pequeno desaparecimento colocou minha gravidez em risco. Eu e Daniel enfrentamos a possibilidade real de complicações, e a pressão econômica não ajuda. Estamos prestes a atrasar o pagamento do financiamento e os cheques por comissão do Daniel têm sido mais baixos do que o esperado neste trimestre. Não sei que ponto você está tentando provar, mas espero que valha a pena o possível dano ao seu neto. Se algo acontecer com este bebê por causa do estresse que você causou, eu nunca vou te perdoar. Nunca. Precisamos do apoio que você nos prometeu. Construímos nossas vidas em torno disso. Você não pode mudar as regras sem avisar. Se lhe resta algum amor por esta família, reconsiderará esta decisão egoísta
e voltará para casa. Sofia. Li o e-mail 2 vezes, notando a mistura cuidadosa de culpa, acusações e ameaças veladas. Sofia clássica. Mesmo adolescente, havia sido especialista em manipulação emocional. Uma nota baixa nunca era culpa dela, mas dos professores. Chegar atrasada não era responsabilidade sua, mas porque uma amiga precisava dela. Sempre havia outra pessoa para culpar. Sempre uma razão pela qual as regras não deveriam se aplicar a ela. E agora, seu filho por nascer havia se tornado a peça mais recente do seu jogo. Deixei o telefone de lado e caminhei até a sacada, olhando o horizonte desconhecido. A Fátima de antes teria entrado em pânico. Teria transferido dinheiro imediatamente e reservado um voo de volta. Teria aceitado a culpa, pedido desculpas sem parar e retomado seu papel de rede de segurança familiar. Mas aquela mulher já não existia. Havia ficado para trás em um quarto de hotel no interior de São Paulo. Peguei o telefone novamente e redigi uma resposta. Sofia, lamento saber sobre seus problemas de pressão arterial. A gravidez pode ser estressante mesmo nas melhores circunstâncias e espero que você esteja seguindo as orientações do seu médico para gerenciar sua condição. Quanto à situação financeira, fui clara quanto à minha posição. As transferências mensais não serão retomadas. Isto não é uma negociação, nem uma medida temporária para lhe dar uma lição. É uma mudança permanente em nosso relacionamento. Você menciona o apoio que prometi. Não me lembro de ter prometido apoio financeiro vitalício a 2 adultos com formação universitária e carreiras profissionais. O que prometi foi amar e prepará-la para uma vida adulta independente. Eu cumpri ambas as coisas. Espero que encontre uma forma de gerenciar suas finanças que não dependa do meu talão de cheques. Talvez esta seja uma oportunidade para reavaliar prioridades e tomar decisões difíceis, mas necessárias. Cuide de si e do bebê. Mãe. Pressionei enviar, antes que pudesse duvidar, e depois desliguei o telefone completamente. Eu precisava clarear a mente. Passei a tarde em um templo próximo, encontrando paz em seus cantos silenciosos e no sorriso sereno de uma estátua de Buda que parecia aprovar minhas decisões. Ao cair da noite, tomei uma decisão. A Tailândia tinha sido maravilhosa, mas era hora de seguir em frente. Meu plano inicial havia sido ficar em Bangkok pelo menos um mês, mas o e-mail de Sofia havia manchado a cidade de alguma forma. Eu precisava recomeçar de novo. Na manhã seguinte, reservei um voo para Hanoi, no Vietnã, com saída em 3 dias. Eu havia ouvido dizer que o norte era lindo nesta época do ano, com formações de calcário se elevando sobre águas cobertas de névoa e comunidades que conservavam tradições de séculos. Quando finalmente liguei o telefone, não havia mensagens novas de Sofia, mas sim uma mensagem de voz de Marcos. Sua voz soava tensa, carregada de raiva contida. Mãe, eu não sei o que você disse para a Sofia, mas ela foi internada no hospital com complicações na gravidez. O médico fala em possível repouso absoluto pelo resto da gravidez, o que significa que ela terá que tirar licença sem salário. Daniel não consegue cobrir as despesas sozinho. Isso não é mais um jogo. Estamos falando da saúde do seu neto. Me liga. Sentei-me pesadamente na beirada da cama, com as mãos de repente frias. Seria possível? Minhas ações poderiam ter piorado a condição de Sofia? O peso familiar da culpa materna caiu sobre mim, ameaçando esmagar a frágil independência que eu havia construído durante as últimas 2 semanas. Então, lembrei do histórico de Sofia. Como ela fingiu uma torção no tornozelo para se livrar de uma prova de matemática no 2º ano do ensino médio? Como garantiu ter uma intoxicação alimentar para não ir a um evento familiar ao qual não queria ir? Como ela havia me manipulado uma e outra vez com demonstrações calculadas de angústia. Eu liguei de volta para Marcos. Quando ele atendeu, sua voz foi seca. Por fim. Como está Sofia? E perguntei, mantendo um tom neutro estável. Estão monitorando ela e o bebê. A pressão arterial dela disparou perigosamente depois do seu e-mail. Entendo, eu disse com cuidado.
E o que exatamente meu e-mail dizia que foi tão chocante? Ele fez uma pausa. Eu não sei. Ela estava alterada demais para me mostrar. Algo sobre cortar o apoio de forma permanente. Eu apenas reafirmei o que já havia dito aos dois, que o apoio econômico havia terminado. Nada novo, nada inesperado. Bom, o que quer que você tenha dito, a mandou para o hospital. Você está contente agora? A acusação ficou suspensa entre nós, a milhares de quilômetros de distância, mas unida pela conhecida dança de culpa e obrigação. Não, Marcos. Eu não estou contente que Sofia esteja no hospital. Mas também não sou responsável pela condição médica dela. Mulheres grávidas podem ter pressão alta por muitas razões. Você é incrível, ele murmurou. Sua filha está no hospital, talvez enfrentando uma gravidez de alto risco, e você está na Tailândia brincando de ser turista e dando desculpas. Eu não estou dando desculpas, eu respondi. Estou dizendo fatos. E já que você mencionou, sim. Estou na Tailândia vivendo minha vida. Finalmente, depois de décadas de colocar todos os outros em primeiro lugar. A que custo, mãe? Sua família, seus netos. Minha família existe, me financie ou não, eu apontei. E meus netos me conhecerão como uma pessoa, não como um talão de cheques, ou não me conhecerão em absoluto. Isso agora depende de você e de Sofia. Houve um silêncio longo. Em seguida, com uma voz tão baixa que tive que me esforçar para ouvi-la. Eu preciso de 200 mil USD. A franqueza do pedido me arrancou uma risada breve. Desculpe. Para as despesas médicas de Sofia, para cobrir a licença sem salário dela, para que não percam a casa. 200 mil reais é um empréstimo. Se isso te fizer sentir melhor, nós te devolvemos quando? Não. Eu o interrompi. Nem R200, Z0, NIM R200, Z nem R10. Eu não vou mandar dinheiro, Marcos. Então, você está condenando sua filha e seu neto à ruína financeira? Ele disse com amargura. Espero que seus templos e passeios de elefante valham a pena. A ligação foi cortada antes que eu pudesse responder. Fiquei imóvel por vários minutos, com o telefone ainda colado ao ouvido. A culpa conhecida puxou por mim, sussurrando que uma boa mãe ajudaria, se sacrificaria, colocaria seus filhos em primeiro lugar. Mas outra voz, mais nova e mais forte, me lembrou que eu já havia ajudado durante anos. Havia sacrificado minha segurança para a aposentadoria, meus sonhos, meu respeito por mim mesma. Eu os havia colocado em primeiro lugar, à custa de tudo mais na minha vida. E onde isso havia me levado? A estar parada em uma porta no dia de Natal, ouvindo que eu estava na casa errada. Não havia terminado. Deixei o telefone e voltei para a sacada. O sol se punha sobre Bangkok, pintando o céu de tons alaranjados e rosados. No dia seguinte, eu visitaria os mercados flutuantes. No seguinte, talvez a cidade antiga de Ayutthaya. E em 3 dias, eu embarcaria em um avião rumo ao Vietnã, deixando este capítulo para trás. O que quer que acontecesse com Sofia e sua gravidez, as dificuldades financeiras que meus filhos enfrentassem sem meu apoio. Essas já eram as histórias deles, não a minha. Pela primeira vez em décadas, eu estava escrevendo minha própria história, e ela não seria uma tragédia. 6 meses se passaram em um caleidoscópio de experiências novas. O Vietnã me levou ao Camboja, onde passei manhãs tranquilas vendo o sol nascer sobre Angkor Wat. De lá, viajei para Laos e depois para a Malásia. Cada país me ofereceu sua própria lição sobre aprender a soltar. Fui voluntária em uma clínica médica em uma aldeia remota do norte da Tailândia. Minhas habilidades de enfermagem transcendiam as barreiras do idioma. Aprendi a mergulhar na costa da Malásia, descobrindo um mundo silencioso de cor e movimento debaixo d'água. Comemorei meu aniversário de 59 anos em uma praia de Bali, compartilhando bolo com um grupo de viajantes com metade da minha idade que insistiram para que eu me juntasse à fogueira noturna deles. Durante todo esse tempo, mantive um contato mínimo com casa.
Diana e eu trocávamos e-mails toda semana. Ela me informava do essencial, mas respeitava meu desejo de não falar de Marcos nem de Sofia, a menos que fosse absolutamente necessário. Por suas breves atualizações, soube que Sofia havia estado em repouso, mas que havia dado à luz uma menina saudável em março, minha terceira neta, a quem chamaram de Valéria. Não houve anúncio de nascimento, nem fotos, nem convite para conhecer o novo membro de uma família que, de fato, havia me excluído. Esse conhecimento ficou como uma pequena pedra no meu coração, não pesada o suficiente para me afundar, mas presente. Em junho, enquanto percorria um mercado noturno em Chiang Mai, meu telefone vibrou com um e-mail de um endereço desconhecido. O assunto dizia: de Daniel, o esposo de Sofia. Busquei um canto tranquilo, longe do burburinho, e o abri. Fátima, escrevo-lhe sem que Sofia saiba. Ela ficaria furiosa se soubesse que estou me comunicando com você, mas acho que você merece saber o que tem acontecido. As coisas têm sido difíceis desde que você se foi. Sofia teve uma gravidez e um parto complicados, como talvez já tenha ouvido. Valéria está perfeita e saudável, mas Sofia tem lutado contra a depressão pós-parto, além do estresse financeiro. Tivemos que fazer mudanças importantes. Vendemos a casa e nos mudamos para um apartamento menor. Sofia voltou ao trabalho antes do recomendado pelo médico dela. Eu tenho pegado trabalhos de consultoria, além do meu emprego regular. Tem sido complicado, mas estamos conseguindo. Marcos e Eliana enfrentaram ajustes semelhantes. Tiraram a Júlia da escola particular e colocaram à venda a casa de praia deles. Marcos pegou um segundo emprego nos fins de semana. Não lhe conto isso para fazer você sentir culpa, mas para que entenda a realidade que temos vivido. A razão pela qual lhe escrevo é que Sofia recebeu uma oferta de trabalho no Rio de Janeiro, uma promoção importante que significaria estabilidade financeira para nós. O problema é que precisaríamos de alojamento temporário enquanto procuramos um lugar próprio. Seu apartamento, segundo Diana, continua vazio, mas pago. Sofia é orgulhosa demais para pedir, então eu o faço por ela, por nós, por Valéria. Eu sei que não temos o direito de lhe pedir nada. Sei que minha esposa e o irmão dela a trataram de forma imperdoável. Não darei desculpas por eles, nem por mim, porque guardei silêncio por tempo demais. Se ainda estiver lendo, obrigado. Se decidir não responder, eu entenderei. Só queria que soubesse que, apesar de tudo, sua família sente sua falta. Não do seu dinheiro. De você. Daniel. Fiquei olhando para a tela, emoções conflitantes se misturando dentro de mim. Era a primeira comunicação honesta que eu recebia de qualquer um deles, sem manipulação, sem exigências, apenas um pedido direto e um reconhecimento de erros passados. Por um momento, permiti-me imaginar dizer sim, oferecer-lhes o apartamento, voltar para o interior de São Paulo, conhecer minha neta, ter alguma forma de família. O caminho de volta para minha vida anterior se estendia à minha frente, familiar e seguro. Mas então, lembrei do dia de Natal, da crueldade, dos anos de ser dada por garantida, das ligações desesperadas que só vieram quando o dinheiro parou. Não do seu dinheiro. De você. Um sentimento bonito, mas era verdade ou apenas uma forma mais sofisticada de manipulação? Fechei o e-mail sem responder e voltei ao caos vibrante do mercado noturno. Eu precisava de tempo para pensar. Na manhã seguinte, sentei-me na sacada da pousada, observando como a cidade ganhava vida lá embaixo. Depois de pensar com cuidado, redigi minha resposta. Daniel, obrigado por seu e-mail. Aprecio sua honestidade sobre a situação da família e o reconhecimento do comportamento passado. Lamento saber que Sofia teve dificuldades durante a gravidez e o parto, e que ambos tiveram que fazer ajustes financeiros complicados. O mesmo se aplica a Marcos e sua família. São lições duras, mas necessárias. Quanto ao apartamento, ele está pago até o final de agosto, após o que Diana se encarregará do encerramento final do contrato.
Você e Sofia podem usá-lo até então, com o entendimento de que é um arranjo temporário e não uma retomada do apoio financeiro. Diana tem a chave e pode fazer os arranjos necessários. Por favor, compreendam que este gesto não apaga o passado nem muda minha decisão de viver minha própria vida. Não voltarei para o interior de São Paulo em um futuro previsível. Minha viagem se tornou algo mais do que uma reação àquele dia de Natal. É uma recuperação de mim mesma depois de décadas de colocar todos os outros em primeiro lugar. Quanto a conhecer Valéria, talvez algum dia, mas não agora, não assim. Se em algum momento nos reencontrarmos, deverá ser sobre a base do respeito mútuo e do afeto genuíno, não por necessidade ou conveniência. Desejo o melhor a você, Sofia e Valéria. Fátima. Pressionei enviar. Fechei o laptop e comecei a fazer as malas. Meu voo para o Japão saía naquela mesma tarde, a seguinte etapa de uma viagem sem destino fixo nem data de volta. 3 dias depois, recebi uma resposta breve de Daniel, agradecendo-me pelo apartamento e incluindo, sem comentário algum, uma foto de Valéria. Era linda, com os traços delicados de Sofia e uma mata de cabelo escuro que me lembrou o avô. Guardei a foto, mas não respondi. Naquela noite, liguei para Diana. Eles estão passando por maus bocados, não é? Perguntei depois das saudações. Sim, ela disse simplesmente. Mas estão se virando. A oferta de trabalho da Sofia é real. Um bom cargo, melhor remunerado. Marcos fez um curso de planejamento financeiro. Se você pode acreditar, pelo visto, agora ele é um especialista em orçamentos. Eu ri suavemente. Antes tarde do que nunca, suponho. Você tem dúvidas? Ela perguntou com cuidado. Sobre o dinheiro. Não, sobre tê-los cortado completamente. Às vezes, admiti. Eu vejo aquela foto de Valéria e me pergunto se estou castigando uma menina inocente pelos erros dos pais dela. Você não está castigando ninguém, Fátima. Você está vivendo sua vida. Há uma diferença. Ah, murmurei. Às vezes parece uma linha muito tênue. A diferença, ela disse com firmeza, é a intenção. Você não foi embora para machucá-los. Você foi embora para se salvar. Pensei nisso enquanto observava o horizonte iluminado de Tóquio da minha janela. Eu ofereci o apartamento a eles. Eu sei. Daniel me ligou ontem. Estava agradecido, embora Sofia não tenha dito uma palavra sobre isso. Ela não diria, respondi. O orgulho corre nas veias desta família. Pergunto-me de onde ela terá tirado isso, Diana brincou. Depois de desligar, passei um longo tempo pensando na família, nas decisões, no efeito dominó de um único momento em uma entrada gelada. Eu havia feito o certo? Segundo os padrões tradicionais, provavelmente não. Uma boa mãe teria perdoado, teria voltado, teria continuado se sacrificando. Mas esses padrões quase me destruíram e permitiram condutas que nos apequenaram a todos. No final, a pergunta não era se eu havia feito o certo, mas se eu podia viver com a decisão que tomei. E a resposta, cada vez mais, era sim. 1 ano exato depois daquela fatídica Natal, eu me encontrei em uma praia na Nova Zelândia, vendo o amanhecer do que seria um dia quente de verão no hemisfério sul. Meu telefone vibrou com uma mensagem de um número internacional que eu não reconheci. Sou Sofia. Daniel me deu seu número. Valéria deu os primeiros passos ontem. Eu gravei. Pensei que talvez você quisesse ver. Sem pressão para responder. Vinham anexados um vídeo. Eu o assisti com uma curiosa distância. Uma menina pequena, de cabelo escuro, cambaleando pela sala, braços estendidos em direção à câmera, o rosto iluminado de triunfo e alegria. Era a primeira comunicação direta de Sofia em 1 ano, sem exigências, sem acusações, sem tentativas de me fazer sentir culpa. Apenas um momento de avó compartilhado livremente. Guardei o vídeo, mas não respondi de imediato. Mais tarde, naquele mesmo dia, enviei uma resposta simples. Obrigado por compartilhar isso. Ela é linda.
Não foi perdão, não foi reconciliação, mas foi algo. Uma pequena rachadura no muro entre nós que deixava passar luz suficiente para ver que talvez, algum dia, pudesse existir um caminho adiante. Não de volta ao que fomos. Essa relação havia se ido para sempre, mas talvez rumo a algo novo, algo com limites, algo baseado na escolha e não na obrigação. Enquanto o sol subia sobre o Pacífico, caminhei pela orla com os pés afundando na areia morna. À minha frente, estendiam-se quilômetros de praia, ainda a percorrer. Atrás de mim, um rastro de pegadas que a maré alta já começava a apagar. Eu não tinha ideia de para onde esse caminho me levaria, mas, pela primeira vez na minha vida, essa incerteza não me dava medo. Me emocionava, porque era o meu caminho, a minha vida, e ninguém, nem mesmo meus filhos, voltaria a arrebatá-la jamais. Obrigado por ficar até o final e ouvir minha história. Às vezes, escolher a nós mesmos dói, mas também cura. Se algo deste caminho tocou seu coração, dê um like, se inscreva e me conte nos comentários o que você teria feito no meu lugar. Sua voz pode ser o abraço que alguém mais precisa hoje.